Boa noite, Guilherme. Tudo Boa bom? noite, tudo bom? Boa noite a todos. Bom, deixa eu iniciar aqui então. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, e hoje temos mais uma live especial aqui, hoje com a presença do Dr. Guilherme, que é médico cirurgião geral, né? Médico cirurgião do aparelho digestivo, endoscopista, que vai falar hoje com a gente sobre câncer coloretal, câncer de intestino. Então, Guilherme, se apresenta aí para o pessoal, por favor. Tá joia. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Guilherme. Sou cirurgião, atuo aqui na cidade de Dourados, colega do Fábio aí, né? Sou formado em São José do Rio Preto. Toda minha formação, minha residência em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia, tudo de São José do Rio Preto. E vai ser um prazer estar aqui com você hoje, Fábio, com todo mundo. Se a gente puder esclarecer algumas dúvidas aí, né? Lembrando que esse é o mês, né, do Azul Marinho, né, do mês de prevenção, e a data onde se caracteriza pelo Dia Mundial do Combate ao Câncer Coloretal é dia 27, né, daqui a uma semana ainda, dia 27 de março. Legal, muito bom. Bom, Guilherme, vamos falar um pouquinho, né, desse câncer que é muito comum, é um dos cânceres mais comuns que tem, né? Então vamos falar um pouquinho para o pessoal aí, Guilherme, né? Aonde que é, né, a origem do câncer coloretal, né? Falar um pouquinho do intestino grosso, aonde que se localiza, né, o local aí, e por que esse câncer é tão importante? Vamos lá, então. Tá joia. Então vamos lá. O câncer coloretal hoje ele é considerado a terceira principal causa de morte por câncer nos Estados Unidos, né? Dentro do Brasil, por sexo, ele é a segunda causa mais frequente de câncer. Então, nos homens, o primeiro é a próstata, o segundo é câncer de cólon, e nas mulheres, o primeiro é mama, o segundo é câncer de cólon também. E ele se torna importante, porque o intestino grosso é um órgão que ele acaba ocupando grande parte do nosso abdômen, né? Ele se estende do lado direito até o lado esquerdo. Ele se inicia na parte de baixo à direita, o cólon ascendente, faz todo o trajeto ascendendo para o abdômen superior, passa para o outro lado, desce e vai até o reto, né? Até a saída do intestino. Então, tem uma extensão aí que varia de 70 centímetros, às vezes alguns pacientes chegam até 1 metro de intestino grosso. Então, um segmento grande aí para ter alterações, né? Uhum. Bom, bem interessante. Ô, Guilherme, então, né, a gente estava falando aí, né, você falou aí da incidência, né, que é um câncer muito comum, que é o terceiro câncer que mais causa as mortes aí, mas assim, e agora nós tivemos aí muitos casos recentes, né, e acho que até a gente pode puxar um pouco aí para o pessoal lembrar aí, né, o Pelé, acho que foi o maior nome aí recente, né, o Pelé faleceu no final do ano passado de câncer, do câncer coloretal, né, e outras pessoas aí também fizeram um diagnóstico recente, e acho que é interessante a gente puxar esses nomes aí, né, para mostrar que é realmente uma doença comum e uma doença que causa realmente mortes, né, que leva as pessoas à morte, né? Sim, recentemente teve o caso do Pelé, do Roberto Dinamite, teve o Vavá, né, do Sai de Baixo, o Luiz Gustavo também faleceu por câncer coloretal. E teve diagnóstico bem recente agora, até de pessoas jovens, como a Preta Gil, né? Preta Gil tinha 48 anos no momento do diagnóstico, 47, 48 anos. E a Simoni também, ano passado, né? Diagnosticou, passado retrasado, aos 45 anos de idade, né? Então, pessoas bastante jovens, né? Então, né? Então, Guilherme, tá. Então você vê aí, então é um câncer que acomete pessoas em várias idades, né? Nós falamos aí de pessoas de 80, mais de 80 anos, de pessoas na faixa dos 40 anos, né? Então realmente é uma doença que não escolhe faixa etária aí, apesar de ser mais comum em mais velhos, né? Mas então, Guilherme, o que que a pessoa tem que pensar, né? Quando a pessoa fala, não, qual é o sintoma, né? Qual é o primeiro sinal que a pessoa tem que ficar alerta, que ela pode ter um câncer de intestino?
É assim, o ideal, na verdade, é começar a se prevenir antes de ter sintomas. Mas os sintomas que tem que chamar a atenção são principalmente sintomas de sangramento do intestino, perda de peso, alteração do hábito intestinal. Então, assim, se o intestino é regular e ele começa a ter episódios de diarreia, ou às vezes prende demais, ou quem costuma ter o intestino mais preso começa a ter episódios de diarreia que, sem outra explicação, tem que começar a ficar mais atento. Assim, anemia, dor, então, sintomas abdominais que não tinham antes, eles têm que levar uma atenção da possibilidade de ter alguma coisa aí, né? Mas o ideal é que o exame, o rastreamento seja feito antes de aparecerem esses sintomas, né? Então, a gente tem alguns fatores de risco. Então, assim, para desenvolvimento do câncer de intestino. Então, se você está dentro do grupo de fator de risco, tem que estar mais atento. Então, a obesidade é uma doença metabólica, as células adiposas produzem uma série de citocinas inflamatórias que aumenta a chance de câncer e o intestino é um dos mais acometidos. A falta de atividade física, o sedentarismo, uma dieta muito rica em carne, principalmente e carne processada, alimentos multiprocessados, também é um fator de risco para câncer coloretal. O tabagismo, o hábito do cigarro e o etilismo, né? Então esses aí são os principais fatores de risco, né? Mas assim, a triagem do paciente para fazer a prevenção, ela leva em consideração não só esses fatores, mas o que se considera como paciente de baixo, médio, alto ou muito elevado risco para ter câncer coloretal, né? Então, em 2021 até, o Colégio Americano de Gastroenterologia e o Serviço de Força-Tarefa de Prevenção Americana, eles publicaram atualizações no guideline para iniciar esse rastreamento, né? Então, sim, se você tem mais de 45 anos, então parabéns, você já é um paciente de médio risco. Você já tem 45, Fabinho? Já, tenho 47, tenho que agendar minha colonoscopia já. Eu ainda vou esperar um pouquinho, que eu ainda estou com 42, mas estou chegando perto do paciente que a gente considera como médio risco. Então, assim, se você já tem mais do que 45 anos, independente de ter uma boa saúde ou de ter antecedentes familiares positivos ou não, você já é considerado como um paciente de médio risco para câncer de intestino. Então, assim, quando a gente fala de risco, né, o risco é a chance de, em algum momento na vida, desenvolver a doença. Tá? Então, no geral, o risco de desenvolver câncer de intestino, ele gira aí em torno de 4,5%, entre homem um pouquinho mais, mulher um pouquinho menos, 4,5% homem, 4,1% mulher, enfim. Então, essa é a chance de desenvolver câncer de intestino no decorrer da vida. Então, nessas diretrizes de 2021 que foram atualizadas, oficialmente já vinha sendo feito dessa maneira, né, por vários cirurgiões e várias sociedades já recomendavam assim, mas se oficializou que o paciente de risco médio inicia a partir dos 45 anos os exames de triagem, né? E aí nos exames de triagem a gente tem algumas opções de exame, enfim. Tradicionalmente a gente utiliza a colonoscopia. A colonoscopia é o exame mais completo, a gente tem a chance de identificar lesões precoces, identificar pólipos, que são lesões que podem um dia virar um câncer, e já remover nesse próprio exame essas lesões. Então, esse é um dos exames, né? Então, a colonoscopia, se ela for um exame normal, o intervalo para a realização dela passou para cada 10 anos, tá? Então, num paciente de médio risco, que não tem nenhum histórico, numa colonoscopia normal, ele pode repetir essa colonoscopia em 10 anos. Ainda dentro dessa triagem do paciente de médio risco, existem outras alternativas que não são de imagem, que são alternativas de dosagens, por exemplo, a pesquisa de sangue oculto,
e a pesquisa da hemoglobina humana nas fezes, né, que é o imunoquímico, né, de fezes. Então, esses exames, eles também têm sua validade, no entanto, eles devem ser repetidos anualmente, né? E a presença dele, se ele tiver positivo, não quer dizer que você tenha uma lesão, que esteja sangrando, mas positivou, é indicado fazer a colonoscopia, né? Então, são alternativas aí a um exame, a coluna é um exame um pouquinho mais invasivo, né? São alternativas menos invasivas. E ainda tem duas opções de exame de imagem, que são um pouco menos invasivos, mas também são mais limitados. Que é a colonoscopia virtual, que na verdade é um exame de tomografia, em que é feita uma reconstrução computadorizada do trato intestinal, e a retossigmoidoscopia, que é muito semelhante à colonoscopia, mas ela faz por um segmento mais limitado do cólon, estuda normalmente os últimos 60 centímetros. Então, esses exames têm uma avaliação um pouco mais limitada e, caso seja feito, recomenda-se que seja no máximo a cada 5 anos, se optar por essa triagem, né? Numa triagem normal, repetir a 5 anos. Mas qualquer alteração, por exemplo, na colonoscopia virtual, recomenda-se fazer uma colonoscopia normal. É o que a gente acaba vendo, né, Guilherme? E aí eu queria até que você confirmasse isso pra gente, é que assim, né? A grande vantagem da colonoscopia é que ela já é ao mesmo tempo preventivo, mas ela é ao mesmo tempo diagnóstica, porque ela permite fazer a biópsia, ela permite ressecar um pólipo, ou seja, ela também pode ser terapêutica também, ela pode tratar também já o paciente, né? Por isso que nessa discussão toda, ela acaba sendo sempre a melhor opção, né? Assim, se o paciente tiver uma boa condição, uma boa condição de saúde, uma condição adequada de saúde para tolerar bem o preparo da colonoscopia, ela é a melhor opção, sem sombra de dúvidas, né? Então, assim, os estudos mostram que, apesar da incidência da doença vir aumentando, a mortalidade vem diminuindo, né? E um dos motivos dessa mortalidade diminuir é justamente porque você consegue, na colonoscopia, identificar lesões mais precoces ou lesões com potencial de virar câncer e tirar essas lesões antes que isso aconteça, né? Então, a redução de mortalidade com a colonoscopia para câncer coloretal, para câncer no cólon direito, se estima uma redução em torno de 60% da mortalidade, e para câncer de cólon esquerdo se estima uma redução em torno de 80% da mortalidade. Então você consegue prevenir que a doença aconteça, você acaba reduzindo a mortalidade por aquela causa da doença, né? Legal, eu tinha comentado, né, muito iniciar a partir dos 45 anos, e hoje também está estabelecido que essa triagem, ela deve seguir até os 75 anos. Então, nos exames normais, pelo menos até os 75 anos. No entanto, a partir dos 75 anos, essa triagem ainda pode acontecer, mas isso vai, caso a caso. Então, por exemplo, às vezes você tem uma pessoa de 75 anos que tem uma expectativa de vida superior a 10 anos. Então, talvez essa pessoa valha a pena seguir num programa de rastreamento, né? Mas, às vezes, você tem uma pessoa de 75 anos que já tem uma saúde bastante comprometida, você tem um problema cardiológico mais grave, ou algum outro problema de saúde mais grave, e talvez a expectativa de vida dessa pessoa não seja tão longa. Então, vale a pena questionar se vale submeter ela a um exame de triagem ou não. É diferente, veja bem, do paciente com mais de 75 anos que tem sintomas, né? Então, nós estamos falando de um exame de rastreamento. No entanto, o paciente com sintomas, ele deve fazer o exame de acordo com a indicação do profissional, né? Assim como essa idade de 45 anos. Nós estamos falando no paciente de risco médio para rastreamento, mas um paciente mais jovem do que 45 anos, que esteja com sintomas, também deve fazer o exame de acordo com a orientação do seu médico.
Legal. Deixa eu dar uma mensagem aqui, falar um negocinho aqui. Pessoal, ó, tem bastante gente entrando agora na live. Essa live está sendo gravada, tá? Então, quem perdeu o começo da live aí, ela está sendo gravada. Quem vai ter que sair também, tá? Então, essa live está gravada. Terminando a live, ela já vai estar disponível aqui no IGTV do Instagram, tá? Então vocês vão poder assistir ela na íntegra. E amanhã essa live já vai estar lá no nosso canal do YouTube, do Artemis. Nosso canal lá já tem mais de 80 lives sobre vários temas importantes, tá? Então, acompanhem lá com a gente, não percam essa live toda se você não puder assistir, tá? E aproveitem para fazer perguntas, tá? O chat está aberto aqui, então façam perguntas, porque são essas perguntas aí que engrandecem o nosso trabalho aí, tá? Daqui a pouquinho a gente já começa a ver as perguntas. Ô, Guilherme, fala um pouquinho, pessoal, o que é a colonoscopia, né? Quem está falando de colonoscopia, às vezes a pessoa fica pensando, como é que é feito esse exame, né? O que é esse exame? Então, vamos falar um pouquinho o que é a colonoscopia, como que ela é feita, né? Você falou de preparo. É interessante o pessoal poder entender um pouquinho como é que é esse exame, né? Joia. Assim, a colonoscopia a gente considera como um exame minimamente invasivo. Então, ele é um exame no qual vai ser introduzido um aparelho que ele tem um formato semelhante a uma mangueira, mais ou menos, né? Assim, o formatinho dele. E ele tem um comprimento de até 1,5 m, mais ou menos, tá? Então, esse aparelho, ele é introduzido através do ânus. O paciente está sedado, anestesiado, não vê, não sente, né? E ele tem uma câmera e a gente consegue, através dessa câmera, visualizar o intestino por dentro, né? Então, para que isso aconteça, o paciente tem que estar com o intestino limpo. Então, se você tiver resíduos fecais dentro do intestino, às vezes esse pequeno resíduo, por menor que seja, pode estar cobrindo e escondendo alguma lesão. Então, às vezes a gente diagnostica pólipos de 2, 3, 5 milímetros, que é um tamanho bastante pequeno, né, e uma pequena sujidade dentro do intestino é suficiente para esconder essa lesão. Então, o que a gente chama de preparo são algumas medicações que o paciente usa para limpar o intestino para que a gente possa visualizar ele por completo durante o exame, né? E como o Fábio tinha adiantado, na colonoscopia a gente tem a possibilidade não só de diagnosticar, de visualizar essas lesões, mas também de fazer biópsias, que é tirar fragmentos que vão para análise, né? Ou mesmo de tirar as lesões por completo, que é o que a gente faz na maioria das vezes nos pólipos, né? Então, os pólipos, a gente está falando dos pólipos, mas, enfim, o que são os pólipos, né? Numa forma mais simples de falar, os pólipos são como pequenas verruguinhas que crescem dentro do intestino, a partir do tecido interno, que a gente chama de mucosa, né? Cresce ali nessa região, e esses pólipos, eles podem ser benignos, podem ser malignos ou podem ser benignos com potencial de malignização. Então a gente só consegue ter certeza a partir do momento que tirou e encaminhou para análise anatomopatológica, né? Que aí é com o Fabinho mesmo essa análise. Então, é aí que eu entro, né? E até a gente já responde uma pergunta aqui do Pablo, que tinha perguntado, né, se todo pólipo é câncer, né? Então, aí que é. Então, toda vez que tem um pólipo importante, o colonoscopista vai tirar esse pólipo, né, e vai mandar lá para o laboratório. Então, chega lá no Artemis, por exemplo, eu sou patologista e a gente vai avaliar esse pólipo, né? Nós vamos olhar como é esse pólipo, fazer uma lâmina, olhar no microscópio, olhar as células desse pólipo. E baseado nas alterações que a gente vê nas células desse pólipo, né, a gente consegue dizer se ele é benigno, né, se ele é uma lesão pré-cancerosa, né, ou se ele é já um adenocarcinoma, já é um câncer de intestino, né? Então, esse diagnóstico, né, do pólipo é feito no laboratório de patologia e aí a gente pode definir. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro para o paciente não ficar assustado é: tiraram um pólipo de intestino, eu tenho câncer? Não significa isso, né? Significa que você tem uma lesão no intestino que vai ser analisada no laboratório e baseado no laudo que vai vir do laboratório, você vai saber se aquilo é uma lesão benigna, pré-cancerosa ou maligna, né? A grande maioria é benigno ou
aquele adenoma que a gente chama, que é uma lesão que tem potencial de malignidade, né, Guilherme? Sim, é importante ressaltar exatamente isso, Fábio. A grande maioria, a imensa maioria das lesões dos pólipos retirados são benignos. Mas dentro desses pólipos benignos, a gente tem alguns pólipos, que são, por exemplo, os adenomas, as lesões césseis serrilhadas, que elas têm potencial de malignização caso não fossem tiradas, né? Exatamente. E, né, Guilherme, e aí a gente fala dos pólipos, mas a gente fala também, né? E aí você pode encontrar os tumores mesmo, né? Os cânceres de intestino e aí fazer a biópsia, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a colonoscopia permite isso, né? Identificar certinho onde está a lesão, o tamanho da lesão, se ela tem outras alterações associadas, se está obstruindo o intestino ou se está tendo sangramento, permite com que a gente faça essa biópsia quando não é possível tirar, né? Então, normalmente a gente tira quando ainda está na fase de pólipo mesmo, né? Ou de lesão plana, mas um tumor maior, ele não é indicado a ressecção por colonoscopia, até porque essa ressecção não vai ser curativa, né? A colonoscopia ela consegue remover a camada interna do intestino, né? A gente não deve remover a parede, porque senão ele acaba perfurando, né? Então essas lesões acabam sendo só biopsiadas para definir eventualmente o posterior tratamento cirúrgico, né? Então na colonoscopia a gente ainda tem uma possibilidade, onde estão essas lesões, a gente marca elas com uma tinta, a gente chama de tatuagem isso, para que numa abordagem cirúrgica seja mais fácil identificar o local dessa lesão. Principalmente na cirurgia por vídeo, onde a gente não consegue palpar, né? Não palpa o intestino, a gente tem que visualizar onde ela está. Então a gente usa essa marcação aí por tatuagem, que a gente chama, que é uma tinta que injeta na região do tumor. Legal, muito bom. Bom, né, Guilherme, aí a gente, né, colheu a biópsia lá, você encontrou um tumor no intestino do paciente, mandou ela para o laboratório, a gente avaliou e dá o diagnóstico de câncer de intestino, dá o diagnóstico de adenocarcinoma, né? E aí, né? Como que a gente vai proceder com esse paciente de um modo geral, claro que tem as suas especificidades, né? Mas como que a gente procede com esse paciente, né? Qual que é a conduta normal? Como que a gente vai lidar com esse paciente aí com o diagnóstico do câncer coloretal? O primeiro passo nesses casos, diagnosticou o tumor, a lesão, foi feita a biópsia, a gente precisa fazer o estadiamento. O estadiamento compreende uma série de exames que a gente faz para identificar o tamanho, a extensão e, eventualmente, acometimento de outros órgãos pelo tumor, né? Então, a gente tem que avaliar se o tumor está bem localizado, se ele está invadindo órgãos que estão em volta, ou se ele já tem metástases à distância, por exemplo, o mais comum é o fígado, né? Ou em gânglios, linfonodos, né? Então, baseado nesse estadiamento, a gente define o tratamento. Alguns tipos, dependendo da localização também do tumor, né? Muitas vezes a gente opta pelo tratamento que a gente inicia com tratamento neoadjuvante, que é a quimioterapia pré-operatória, em alguns casos, principalmente de reto baixo, enfim, para depois ir para o tratamento cirúrgico, ou, na maioria dos casos, o tratamento inicia pelo tratamento cirúrgico, e baseado também na análise da peça cirúrgica pelo laboratório de patologia depois de extraída, o tamanho da invasão do tumor, em quais camadas ele está pegando, se tem gânglios locais ou à distância cometidos, que isso vai ser tudo avaliado pelo patologista, aí eventualmente se determina se vai precisar ou não quimioterapia pós-cirúrgica ou algum outro tratamento complementar. Uhum. Legal, muito bom. Então, o tratamento, né, na maioria dos casos, é realmente cirúrgico, né, Guilherme? Né? Acaba se fazendo a cirurgia na grande maioria das vezes e, se diagnosticado a tempo, realmente, no início, né, muitas vezes esse paciente acaba conseguindo a cura, né? Sim, sim, exatamente. A cirurgia, assim, como o tubo digestivo, ele é como um encanamento, né? Começa na boca e termina no ânus. Então,
por mais que às vezes a condição do paciente, uma condição clínica às vezes não é tão boa, então, às vezes tem paciente muito idoso, 90 e poucos anos, que tem problema cardiológico e tal. Mesmo nesses casos, muitas vezes o tratamento ele é cirúrgico, porque esse tumor ele vai fechar o intestino, vai obstruir o intestino, e se a gente está falando de um encanamento que começa na boca e termina no ânus, se tiver com esse intestino entupido em algum lugar, não tem como o alimento descer, como o bolo fecal descer, né? Então, nem que seja uma cirurgia, às vezes, mais higiênica, que você não faça uma ressecção completa, ou às vezes que nem mexa no tumor, só faça um desvio do intestino para uma bolsa de colostomia, por exemplo, né? Muitas vezes se faz necessária intervenção cirúrgica nesses pacientes. Uhum. Ok. Bom, aqui, ó, só para a gente responder uma resposta rápida, já foi respondida nisso, mas a gente só citar aqui, a Nani Bongiovanni está perguntando de quanto em quanto tempo deve se realizar esse exame, né, que é a colonoscopia. Então, nós falamos se a pessoa fez uma colonoscopia normal, é a cada 10 anos, né, Guilherme? É uma pessoa considerada de médio risco, né? Que é uma pessoa sem nenhum histórico prévio de doença de câncer na família, de câncer do intestino da família, e tem mais de 45 anos. Há um exame normal, foram atualizadas as recomendações para realizar a cada 10 anos. No entanto, tem outras situações, e aí depende do que for encontrado na colonoscopia. Se forem encontrados pólipos, que a gente chama de pólipos pólipos avançados, né, que são pólipos ou que tenham mais de 1 centímetro, que tem um componente viloso ou displasia de alto grau, esse tempo ele vai mudando. E também depende da quantidade de pólipos, mesmo que eles não tenham essas características, dependendo da quantidade de pólipos que for encontrado, esse tempo também vai sendo encurtado, né? Quando a gente fala pacientes de risco aumentado, são pacientes que têm um familiar de primeiro grau que diagnosticou um câncer de cólon com menos de 60 anos de idade, ou 2 familiares de primeiro grau que diagnosticaram câncer de cólon independente da idade. Mais de 60 anos de idade, por exemplo, um mais, outro menos, mas tem mais de um familiar de primeiro grau. Lembrando, familiar de primeiro grau é familiar biológico, né? Pai, mãe, irmão, filho biológico, né? Uhum. Então, nesses casos, a gente recomenda iniciar essa triagem a partir dos 40 anos de idade, então 5 anos antes, ou 10 anos antes da idade em que o familiar diagnosticou câncer. Então, por exemplo, se o familiar, no caso, por exemplo, ali que a gente citou, né, da Simoni, da Preta Gil, que diagnosticaram aí por volta de 45 anos de idade. Então, é recomendado que os familiares de primeiro grau dela iniciem a triagem a partir dos 35 anos de idade. Então, 10 anos antes da idade que elas diagnosticarem o câncer de cólon, né? Nesse paciente, o tempo de intervalo ele é mais curto. Então, mesmo que seja um exame normal, o intervalo entre as colonoscopias dele vai ser de 5 anos. Legal, né? Muito bom. Já que nós tocamos nesse assunto, depois a gente volta lá na cirurgia, né? Essa questão da família, né? Porque o câncer coloretal ele tem uma relação muito grande com a questão genético-familiar, né, Guilherme? Então, acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso e desse risco das pessoas que têm realmente familiares jovens com câncer, né? Até aqueles casos de polipose. Então, acho que é interessante falar um pouquinho disso daí. Sim, aí assim, tem 2 questões, né? Primeiro, realmente, tem a questão genética envolvida, que é o risco genético. Então, mais ou menos 1/3 dos diagnósticos de câncer coloretal tem histórico familiar em parente de primeiro grau. Então, assim, mais de 30% dos casos tem relação familiar realmente, tá? Mas, além dessa questão da relação familiar, existem as síndromes genéticas que são familiares também. Então, aí a gente tem, as mais comuns são a polipose adenomatosa familiar, né? E a síndrome de Lynch. Então, essas síndromes, elas estão ligadas a mutações genéticas que são herdadas geneticamente, né? Então, passa aí de gerações, pai para filho, enfim, são mutações herdadas geneticamente, né? E aí, nesses casos, o paciente já não é considerado mais de risco aumentado,
mas ele já é considerado como de alto risco. Então, a recomendação da triagem desse paciente muda também. Então, por exemplo, para a polipose adenomatosa familiar, essa recomendação começa a partir dos 20 anos de idade, né? E o paciente com síndrome de Lynch, entre os 20 e 25 anos de idade. Então, muda a recomendação nesses casos também. E aí os intervalos vão ser menores também. Mas não existe nenhuma recomendação específica para sair pesquisando essas síndromes, né? Só não. Se você realmente tiver um caso na família e descobrir nessa situação, né, Guilherme? Sim. Normalmente a polipose adenomatosa familiar, ela é uma doença que enche o intestino de pólipos. Então, quando você faz a colonoscopia, você encontra lá centenas, às vezes milhares de pólipos dentro do intestino. Uhum. Então, normalmente você já tem algum familiar que tem esse histórico, né? E a síndrome de Lynch, ela tem alguns critérios que se baseiam na incidência do câncer na família. Então, essa síndrome ela tem que ser suspeitada quando você tem uma família que tem diversos casos de câncer. Então, você tem lá dois parentes, dois familiares de primeiro grau, 2, 3 de segundo grau. Então, assim, tem que suspeitar da síndrome de Lynch, e aí pode ser feita, no caso aí, de um paciente de suspeita para síndrome de Lynch, mesmo que ele tenha uma colonoscopia normal, esse paciente ele pode fazer uma pesquisa de mutação genética para essa doença. Acho que você pode até falar um pouquinho mais, que vocês fazem esse tipo de exame, né? Então, esses tipos de exames, né, eles são importantes, né, para a triagem das famílias, né, até para ver o risco, né, dos familiares de ter mesmo essa doença, de confirmar isso daí, né, e muitas vezes esses pacientes tinham muita dificuldade de conseguir fazer esses exames aqui em Dourados, né, até porque, na verdade, nós não fazemos o exame aqui, né, esses exames acabam indo para São Paulo, né, mas muitas vezes o paciente tinha que se deslocar para lá até para colher esses exames, e hoje aqui no Artemis a gente tem uma parceria com um grande laboratório de São Paulo, que é o DASA Genômica, e a gente realmente colhe esses exames aqui. Então, se alguém precisar desses exames genéticos para avaliação de câncer, pode procurar a gente, que a gente faz esses exames aqui, né? E eles têm essa importância realmente para definir risco na família toda, né? E você, aí, se você tiver esse risco, você poder fazer um acompanhamento muito mais próximo, né? E muito mais frequente, para diagnosticar mais cedo o câncer, em algumas situações, né, Guilherme, até fazer cirurgias preventivas, né? Sim, na polipose adenomatosa familiar, muitas vezes se opta por fazer uma cirurgia preventiva, independente de entre os seus pólipos ter sido diagnosticado algum com câncer. Então, se você pensa que você faz uma colonoscopia, você encontra lá centenas de pólipos, a gente não consegue tirar 100 pólipos, a gente não consegue ter uma amostragem segura para falar, ó, você não tem nenhum que seja de risco de câncer. Até porque na polipose todos são adenomatosos, né? A característica do pólipo até pode ter hiperplásico, mas a característica da doença é que o pólipo seja adenomatoso, né? Então, muitas vezes se opta por fazer a cirurgia preventiva, que é a colectomia total, ou se tem acometimento do reto, até a proctocolectomia total. Legal. Só ler um depoimento aqui, a Nani Bongiovanni, que tinha feito aquela pergunta, ela falou, né, que o marido dela realiza colonoscopia a cada 12 meses, porque ele teve câncer de reto e muitos pólipos no intestino, né? Então, aí ela até fazendo um relato aí de uma pessoa que faz realmente esse acompanhamento mais próximo aí pelos antecedentes dele, né, Guilherme? Aí, assim, entre os fatores de risco, né? Eu acabei não mencionando isso, mas um dos principais fatores de risco para câncer de intestino é ter tido câncer de intestino previamente. Então, às vezes a pessoa tem alguma idade, diagnostica, tira, opera, resolve aquele câncer de intestino. Em relação, se a gente lembrar que o intestino, né, a gente tem lado direito, colo transverso, lado esquerdo, que é o colo descendente, o sigmoide. Então, assim, em relação a quem nunca teve câncer de intestino, essa pessoa tem mais chance de ter
de desenvolver câncer em outro segmento do cólon que foi preservado, por exemplo, né? Legal. Agora, vamos falar uma coisa. Nós falamos tanto de intestino, tira um pedaço do intestino, né? Tira o intestino inteiro, faz colectomia total, né? E a pessoa fica assustada. Meu Deus, eu vou ficar sem o intestino, como é que vai ser minha vida, né? Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Da qualidade, né? Primeiro, da qualidade de vida desses pacientes pós-cirúrgicos, que hoje é muito boa, né, Guilherme? Então, fala um pouquinho, porque a pessoa até entender que não é uma coisa de outro mundo também essa cirurgia, apesar de ter riscos e tal, mas hoje a qualidade de vida desses pacientes é muito boa pós-cirúrgica, né? Sim, assim, quando a gente está falando do câncer coloretal, nós estamos falando do intestino grosso, né? Então, o intestino grosso, ele não tem função de absorção de nutrientes. Então, a pessoa que vai perder o intestino grosso, ou parte dele, ela não deve se preocupar se ela vai ter problema nutricional, né? O nutriente ele é absorvido no intestino fino. No entanto, ele é responsável por absorção de água. Boa parte da absorção da água. Então, o bolo fecal, quando ele vai se formando, né, a gente chama de quimo, quando ainda está no intestino fino, quando ele chega no intestino grosso, a maior parte ainda está líquida, né, e vai começar a ser desidratado e formar o bolo fecal ali. Então, pequenas ressecções, quando você tira o colo sigmoide, ou o colo ascendente, um pedaço do colo transverso, não tendem a mudar tanto o hábito intestinal. Pode deixar um pouco mais encurtado o hábito intestinal, principalmente no início, até haver uma adaptação, pode ter episódios de diarreia, mas não costuma alterar tanto o hábito intestinal. Agora, cirurgias que tiram o intestino grosso inteiro, tem mais chance de deixar o paciente com uma dificuldade de formação de bolo fecal, porque ele não vai mais ter uma região exatamente para desidratar essas fezes. Às vezes a gente consegue preservar uma parte do reto que ajuda nisso aí. Tem alguns recursos também, como a bolsa ileal, que é uma apesar do nome da bolsa, não é a bolsa que põe para fora na colostomia. A bolsa ileal é um reservatório que a gente faz com o ilho junto da emenda com o intestino, onde o líquido vai ficando ali por mais tempo para ele diminuir a quantidade de líquido e solidificar um pouquinho mais. Mas existem medicações que a gente consegue usar para diminuir essa velocidade de esvaziamento do intestino, que facilita com que ele desidrate esse líquido e tenda a formar melhor o bolo fecal também. Então, assim, a cirurgia hoje ela é muito segura. Então, a maior parte desses procedimentos é feita por videolaparoscopia, o que facilita muito a recuperação. E junto com esse avanço, houve também o avanço da tecnologia dos materiais que a gente usa na cirurgia. Então, a tecnologia embarcada nos grampeadores de hoje é muito superior do que a gente tinha 10 anos atrás. E até de 5 anos para trás já é uma tecnologia diferente. Então, hoje a cirurgia ela veio se tornando cada vez mais segura por conta disso. É menos invasiva, por poder ser feita por vídeo, e mais segura por conta da tecnologia do equipamento mesmo que veio sendo incorporada, né? Então, de maneira geral, você consegue uma boa qualidade de vida no paciente que é operado. Um paciente que não é feito uma colectomia total, ele leva uma vida normal depois da cirurgia. Inclusive, pode praticar atividade física, praticar esporte, não tem grande restrição alimentar, é uma vida normal. Que bom, né? Essa mudança, né? Eu acho que é muito importante a gente sempre frisar, né, Guilherme? Como mudou a realidade do paciente com câncer, né? Sim. O quanto que esses pacientes hoje conseguem se curar, ou mesmo os que não se curam conseguem ter uma vida, né? Uma sobrevida maior e uma sobrevida com qualidade de vida, né? Sim. Então, o quanto que mudou realmente a realidade, né, de anos para cá, né, com os tratamentos mais modernos, com os recursos, da realidade do câncer de um modo geral, mas também no câncer coloretal, né? Sim. Assim, até a questão, mesmo o paciente que vai para uma quimioterapia, hoje você tem opções de tratamento menos agressivas. Alguns casos você tem opção de imunobiológicos em algumas situações específicas, que também tendem a ter um efeito colateral menos impactante do que uma quimioterapia tradicional.
Mas essa não é bem minha área de atuação, né? Então, mas assim, sim, melhorou muito nesse sentido. As opções de tratamento para o paciente melhoraram demais. Exatamente, né? A gente fala muito, né, dessa questão da medicina personalizada, né? E sem dúvida na oncologia é onde mais a gente aplica isso, né? Porque realmente hoje você tem características específicas para cada paciente, recursos específicos para cada paciente, e você consegue realmente tratar aquele paciente, aquele câncer daquele paciente da melhor forma possível e realmente trazer cura ou qualidade de vida, né? Sobrevida e qualidade de vida para esses pacientes. Isso é muito legal, né? Sim, alguns tumores, mesmo extrapolando da parte coloretal, né? Mas alguns tumores a gente tem possibilidade de fazer terapia específica. Você consegue identificar qual vai ser o alvo terapêutico mais adequado, qual vai ser a medicação mais adequada para aquele tipo de tumor, né? Então, você tem essa possibilidade hoje com vários tipos de tumores aí. Então, sim, a qualidade de vida do paciente melhora muito com isso aí, né? Com certeza. Bom, Guilherme, já estamos na fase final da live aí, eu acho que é uma coisa muito importante para a gente falar, né? Retomando aquele comecinho lá, né? Que você falou, né? Os fatores de risco que o paciente pode mexer com eles, né? Então aí, alimentação saudável, né? A gente viu aí a Organização Mundial da Saúde falando do risco dos embutidos, né? Recentemente, até colocando até numa categoria de risco maior, né? Então aí eu acho que é importante falar um pouquinho, né, do que são esses embutidos, essas carnes processadas, qual que é o risco maior, se tem algum tipo que é mais perigoso que outro ou não, né? E se tem quantidade, né? Se a relação qualquer coisa que eu como é perigoso, está relacionado muito à quantidade, né? Ah, mas eu como embutido, mas eu como bastante fibra. Como é que é isso daí, Guilherme, nessa história, dessa relação com o câncer? Então, assim, está muito bem estabelecido essa parte de exposição, né? Se a gente pensar que mais ou menos 1/3 dos casos tem componente genético, 2/3 não tem, né? 2/3 é do que a gente se expõe. Então, mas onde que a gente consegue intervir para prevenir isso aí, né? Basicamente, na parte da alimentação, os alimentos, procurar ter uma dieta balanceada com alimentos saudáveis. Então, hoje a gente sabe que o consumo elevado de carne vermelha aumenta o risco de câncer de intestino, e principalmente os processados e ultraprocessados, que nem os embutidos, por exemplo, salsicha, linguiça, enfim, os embutidos em geral. Não tem uma quantidade específica para te falar tantos gramas ano, enfim, mas assim, o que a gente sabe que o consumo elevado disso aí é fator de risco realmente para câncer de intestino. O sedentarismo, né, então assim, a prática de atividade física ajuda a reduzir esse risco também. O baixo consumo de álcool, então reduzir o consumo de álcool, evitar o tabagismo, manter um peso saudável. Então, assim, hoje a gente sabe que a obesidade é uma doença que ela é fator de risco para diversos tipos de cânceres, e o câncer coloretal é um dos que está muito claro essa relação, né? Então, lembrando como uma referência da Organização Mundial de Saúde é o índice de massa corporal, né, que é a relação peso-altura. Então, o índice de massa corporal ideal ali entre 20 e 24,9, né, entre 20 e 25. E aí, assim, entram outras questões que, assim, nessas novas diretrizes de 2021, foi sugerida para os pacientes acima de 45 anos que o uso de aspirina AS pode reduzir a incidência de câncer coloretal. A gente ainda não tem nenhuma diretriz que recomende isso nas nossas sociedades aqui, mas assim, isso é uma coisa que pode ser discutida com o seu médico, lembrando que o AS, ou a aspirina, ela é um anti-inflamatório, ela também tem efeitos colaterais, e um dos riscos do uso do AS é de sangramento, né? Então, tem casos que não dá para usar. Mas muitos pacientes também usam o AS para prevenção de doenças cardiovasculares,
então prevenções secundárias, pacientes de alto risco para doenças cardiovasculares também tendem a usar a AS e foi observada uma redução da incidência de câncer coloretal nesses pacientes. E níveis adequados de vitamina D. Então agora também entra aí a vitamina D, que está tão em moda, né? Também entra em voga aí os níveis adequados de vitamina D. Mas não existe nenhuma recomendação que o uso de vitamina D previna o câncer. Entendeu? Você tem que tomar tanto de vitamina D por dia ou por semana que vai prevenir câncer. Não é assim, né? Mas os estudos têm mostrado aí que níveis adequados de vitamina D também funcionam como fator de prevenção para o câncer, né? Legal. É um conjunto de ações, né, Guilherme? É um conjunto de ações. É um conjunto Bom, de ações. deixa eu falar um negocinho aqui agora, né? Só para lembrar o pessoal, né? A gente aqui no Artemis, a gente faz praticamente todos esses exames aí, né? Que a gente comentou aqui. Então, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, a pesquisa de hemoglobina humana nas fezes, né? As biópsias, a análise anatopatológica dos pólipos, a análise das peças cirúrgicas, né? Para câncer, as análises genéticas, né? Então, dizer que se você precisar aí, né, desses exames, nós estamos aí, né? Eu sou o diretor técnico lá do laboratório, então se vocês precisarem, pode procurar a gente. Eu estou sempre lá no laboratório, né? E então a gente está aí com uma gama bem ampla aí de tipos de exames para poder oferecer para você. E, Guilherme, eu queria agora, no final, que você falasse um pouco, né? Nós falamos que a obesidade é um fator de risco para câncer de colo, mas não só para câncer de colo, como uma gama enorme de doenças, e você hoje trabalha muito com tratamento de obesidade, aí no Invicto, né? Então, acho que a gente pode aproveitar esse finalzinho para você falar um pouquinho, né, desse trabalho que você faz aí na tua nova clínica, e falar um pouquinho do que você oferece aí para as pessoas que realmente têm essa obesidade, que precisam de tratamento, né? Tá joia, Fabinho. Assim, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Hoje a gente oferece o tratamento cirúrgico da obesidade, né? Então, obesidade mórbida, obesidade grau 2 com comorbidades. Os pacientes que tenham indicação cirúrgica, eles podem se beneficiar desse tipo de tratamento. Então, hoje a gente sabe que a obesidade, ela não é só acúmulo de peso. Então, por muito tempo a gente tratou a obesidade como acúmulo de peso. Mas a obesidade é uma doença metabolicamente ativa. As células produzem uma série de substâncias que são pró-inflamatórias. Então, além de fator de risco para diversos tipos de cânceres, então a gente tem mama, pulmão, cérebro, tireoide, cólon, pâncreas, fígado, então estômago. Além desses riscos, né, a obesidade também é fator de risco para desenvolvimento de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, esteatose hepática. Hoje, nos Estados Unidos, a principal causa de transplante hepático é a doença, a esteatohepatite não alcoólica, não viral, não alcoólica, né? Então, a obesidade é um fator de risco para todas essas doenças. E a obesidade grave, que a gente classifica com obesidade grau 2 ou obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida, esses pacientes são de mais alto risco, né? A gente tem alguns critérios muito bem definidos, né, pela nossa Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica para poder oferecer esse tipo de cirurgia para o paciente. Então, não é todo paciente que vai ter benefício com essa cirurgia. Então, o tratamento ele tem que levar em conta histórico do paciente, histórico de tratamento prévio. A cirurgia ela não é milagrosa, né? Ela é uma parte de um tratamento que é multidisciplinar. Então, a gente tem fator genético, fator metabólico, fator social, comportamental, que atuam aí na origem da obesidade. E não é mexendo só no estômago ou no estômago e no intestino que a gente vai conseguir influenciar todos esses fatores para controlar a obesidade, né? Então, nesses casos, a gente precisa avaliar o que mais está acontecendo. Muitas vezes a gente tem distúrbios alimentares, transtornos de ansiedade, compulsão alimentar,
além do próprio hábitos de vida não saudáveis, né? Às vezes a pessoa até não come tanto, mas tem uma procura por alimentos que não têm valor nutricional e tem alto valor calórico. Então, tudo isso aí acaba levando a essa obesidade, mas mexer só no estômago não muda esse problema, né? Então, a gente tem que tratar a reeducação alimentar, mexer com essa parte psicológica, muitas vezes psiquiátricas, e tratar tudo isso aí junto com a cirurgia, né? Então, aqui na Invicto, a gente oferece todo esse acompanhamento para o paciente, né? E tem uma equipe completa aqui para poder oferecer o tratamento. Legal, muito bom. Vou responder uma perguntinha rápida aqui, ó. Não vamos aprofundar nisso, mas pelo menos a resposta direta dá para a gente responder. A Fabiana 5871 aqui. Tenho esteatose hepática grau 3. Preciso tratar? Precisa, Fabiana. A esteatose é um acúmulo de gordura no fígado. E esse acúmulo de gordura, com o tempo, ele vai fazendo um processo inflamatório no fígado, que é a esteatohepatite. Que nem eu comentei, a esteatohepatite hoje nos Estados Unidos é a principal causa de transplante. Então, a esteatohepatite pode levar a uma cirrotização do fígado, que é a perda da função do fígado, né? Então, a grande questão é qual é o tratamento, ou qual é o melhor tratamento. Às vezes o paciente procura a gente para iniciar uma medicação para reduzir a gordura do fígado. Não tem. Não existe nenhuma medicação que tire a gordura do fígado. Então, assim, o primeiro passo é alterar os fatores que levaram a acumular essa gordura no fígado. Então, se o fator está ligado a outras doenças metabólicas, como, por exemplo, o diabetes, então precisa tratar o diabetes. Se o fator está ligado a hábitos de vida, então, sedentarismo, uma alimentação muito rica em carboidrato ou muito rica em gordura, tem que fazer isso aí também, tem que mudar esse hábito alimentar, precisa iniciar uma atividade física. Então, a gente não consegue tirar a gordura do fígado com medicação. Algumas situações a gente até usa medicação, mas não com o intuito de reduzir a gordura, mas de controlar o processo inflamatório que essa gordura está causando. Então, a gente tem, por exemplo, a vitamina E é um recurso que a gente pode utilizar, que ela ajuda a reduzir o processo inflamatório que essa gordura está causando. Mas nenhuma medicação reduz a gordura acumulada no fígado. Legal, muito bom. Bom, então, Guilherme, eu acho que essa parte de obesidade dá uma live inteira. A gente pode um dia agendar uma aí e fazer uma live talvez mais multidisciplinar, chamar aí uma nutricionista, alguém talvez da psicologia também, né? A gente fazer uma live falando de obesidade mesmo, porque é uma coisa que chama muita atenção. Eu vou combinar contigo mais à frente, a gente organiza uma aí para a gente discutir esse tema. Bom, vamos encerrar então, respondendo aqui uma pergunta que está aqui, e a gente já faz o nosso encerramento, que acho que é deixando essa mensagem final, que o Pablo perguntou aqui, né? Como se evita o câncer de cólon, o câncer coloretal? Então, faz esse encerramento aí, dando essa mensagem final aí, para a gente encerrar nossa live. Basicamente, como a gente falou, é interferindo nos fatores de risco, né? Então, assim, se você fuma, para de fumar. Se bebe, reduz a quantidade, ou se possível parar de beber, evitar o consumo elevado de carne vermelha e de alimentos processados, praticar atividade física, né, fazer uma alimentação mais saudável, praticar atividade física e fazer os exames de prevenção, porque no exame de prevenção a gente consegue detectar lesões que podem se tornar um câncer no futuro e naquele momento, enquanto elas ainda não são câncer, a gente consegue remover. Então, se você tira essa lesão antes dela virar um câncer, obviamente ela não vai virar um câncer, né? Então, o melhor jeito de prevenir é mudança de hábito realmente e exames de prevenção. Exames de rastreamento. Muito bom, então. Bom, pessoal, quero agradecer. Tivemos uma audiência enorme hoje aqui. Bastante gente assistindo nossa live, pessoal participando, fazendo pergunta, tá? Então, assim, em meu nome aqui, do Artemis Laboratório, né? Agradecer demais a presença de vocês. Dizer que nós fazemos essas lives praticamente todas as quintas-feiras, né? Sempre tem um tema novo toda semana. Então, aguardamos sempre vocês acompanhando as nossas lives. Agradecer aí ao Dr. Guilherme, que abrilhantou a nossa live hoje, participando aqui com a gente, né, Guilherme?
Se despede aí do pessoal, por favor. Eu que quero agradecer, Fabinho, agradecer a oportunidade aí, participar com você dessas lives que já estão bastante famosas aqui, né? E agradecer a quem prestigiou a gente, quem aproveitou para tirar dúvidas, fazer perguntas, e a gente está à disposição sempre. Só uma coisa, passa o endereço lá do Invicto, que é novo, né? Muita gente não sabe, fala onde é que é lá, pessoal. Nós estamos de casa nova, mudamos em novembro, então hoje a gente atende na Rua Albino Torraca, 1840. Então, um espaço novinho, bem, fizemos com bastante carinho, bastante amor, está bem decoradinho, bem aconchegante, pronto para atender todo mundo. Legal. Então tá bom. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado a todos, tá? E então, boa noite, tá? E até uma próxima live do Artemis Laboratório. Um grande abraço. Boa noite.